Bom dia a todos. Bom dia, Henrique. Conseguem me ouvir? Tudo bem, Guilherme? Tudo bom. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia do curso de Inverno em Biotecnologia. O meu nome é Henrique, sou doutorando pelo programa e serei mediador das nossas palestras do dia de hoje. Então, nosso cronograma ele é totalmente dedicado no dia de hoje à biotecnologia aplicada à produção vegetal. E a gente iniciará então as palestras com o Guilherme, com a temática em biotecnologia no agronegócio. Então, só para vocês conhecerem um pouco melhor o Guilherme, ele é o Dr. Guilherme Marcelo Queiroga Cruz. Ele possui graduação em Biologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Biotecnologia pelo Programa de Pós-Graduação em Interunidades da Universidade de São Paulo. Atualmente, ele trabalha no setor regulatório, assuntos regulatórios da empresa Bayer, e ele possui ampla experiência em biologia molecular e elementos de retrotransposons em genomas vegetais. Então, muito obrigado, Guilherme, por ter aceito o nosso convite. Passo a palavra para você. Legal, Henrique. Obrigado a todo mundo. Bom, primeiro, parabéns pela organização, né? Acho muito bacana esse tipo de iniciativa. Sou super fã. Então, já contem comigo aí e conosco aí na Bayer nas próximas, os próximos eventos que vocês tiverem no futuro. Obrigado, Guilherme. Bom, hoje eu não vou conseguir ver vocês aqui. Eu prefiro quando a gente tem essa participação ao vivo, né? Infelizmente a pandemia aí não permite que a gente faça isso, né? Mas em breve eu espero que a gente consiga voltar a se ver aí ao vivo e ter aquele calor humano da plateia, né? Mas vocês fiquem super à vontade aqui para mandar pergunta. Henrique, você pode me interromper a qualquer momento, tá? Se tiver perguntas, a gente nem precisa esperar lá no final, tá? A gente pode fazer meio em formato de bate-papo. E para mim vai ser um prazer falar tanto a parte aplicada aqui de biotecnologia para agricultura, quanto falar sobre carreira com vocês, o que vocês quiserem, tá? Agradeço a introdução que o Henrique fez, é isso aí, sou formado na USP mesmo, fui muito fã do potencial da biotecnologia relacionado à agricultura, então logo no começo da graduação, no começo do segundo ano da faculdade, eu já comecei uma iniciação científica no laboratório da professora Marianne Vance Luiz, então foram 9 anos com ela até o final do doutorado, foi uma baita caminhada gostosa, e aí eu fiz essa transição para o mundo corporativo, tive a oportunidade de começar na época Monsanto ainda, que depois foi adquirida pela Bayer, cerca de 3 anos atrás, e entrei, fiz uma caminhada muito diferente lá. Comecei pelo departamento de computação. Na época a gente estava sequenciando o genoma de cana-de-açúcar e eu estava aprendendo um pouquinho de bioinformática e coloquei uma linha assim no meu currículo, né, Linux, e chamou a atenção dos entrevistadores. Eu estava participando de um processo seletivo para a área regulatória e eles falaram, não, você tem que começar em outro departamento. Você entende alguma coisa de Linux? A gente está precisando de alguém que faça a ponte no nosso departamento de computação que a gente chama de TI, né, departamento de TI com regulatório. Eu fiquei 4 anos lá suportando, aprendendo sobre o mundo corporativo, aprendendo sobre todas as áreas, aprendendo bastante sobre o regulatório. E aí, depois de 4 anos, eu assumi um papel de gerente dentro do regulatório, um gerente de assuntos científicos, onde eu fiquei 2 anos nessa cadeira. E mais recentemente eu assumi o papel, eu hoje lidero o time de biotecnologia para o regulatório do Brasil. Então toda a parte de compliance, né, garantir que os nossos experimentos estão sendo feitos ali de acordo com toda a legislação. E também a parte de submissão dos nossos produtos, né, dos nossos dossiês regulatórios, fica hoje com o meu time que cuida disso. Tá? Eu vou começar, eu gosto sempre de começar falando um pouquinho do desafio, falo aqui, o que motiva a gente a levantar da cama todo dia, né? Hoje em dia não está tão difícil levantar da cama, já foi pior, quando a gente tinha que pegar o carro e ir para o escritório. Eu assumo que eu não gosto de acordar tão cedo, então eu precisava esse desafio bem claro na minha cabeça, né? Quando eu acordava às 5:30 da manhã para ir para o trabalho. Hoje eu consigo, né, acordar às 7 e às 8 já estou de café tomado, banho tomado, e estou aqui conectado com vocês. Mas o nosso desafio, ele está muito relacionado com o crescimento populacional. Vocês já devem ter ouvido isso algumas vezes, né? Mas eu acho esse gráfico super ilustrativo. Eu adoro o Our World in Data. Eu acho que esse site cresceu muito agora na pandemia. Eu era fã dele desde o começo, né? Desde quando ninguém usava os gráficos dele, eu já usava em palestra. Eu acho ele fantástico, super ilustrativo. Mas fica bem claro o que aconteceu com o crescimento populacional, né, nos últimos milhares de anos. Então,
A gente está mais ou menos aqui, um pouquinho para cima, né, nesse pontinho azul, onde parou. A análise dele, esse gráfico eu já peguei do site já fazem alguns anos, acho que a revisão é de 2016, mas o pontilhado aqui, ele parece meio catastrófico, né, que é a previsão de onde vai a população mundial. Eu falo que ele parece um pouquinho pessimista, mas se eu passar para o próximo slide, vocês vão ver um zoom aqui, a coisa tem uma notícia positiva, né, que a nossa taxa de crescimento populacional desde 1960, ela está reduzindo. A taxa reduzindo não quer dizer que a gente não para de crescer. A gente vai ter uma estabilidade mais ou menos por volta de 2100 na população mundial. Só que a gente tem um desafio aqui, óbvio, né? De como alimentar essa população crescente. Tem vários, né? Tem desafio com transporte, com saúde, com educação, mas a gente vai focar muito aqui na questão da alimentação, né? Então a gente precisa, praticamente nesses próximos anos, produzir a mesma quantidade que a gente produziu até hoje na história da humanidade. Então, como a gente faz isso? Como a gente fornece mais alimento para uma população crescente com uma demanda crescente, né? Então, acho que essa é a pergunta que a gente vai explorar um pouquinho nesses primeiros slides, né? E a nossa visão como buyer de como cobrir esse gap aqui. Eu fiz quando a gente está próximo, junto, eu costumo perguntar para a plateia, né? Como que vocês acham que a gente faz? E eu já fiz isso até num voluntariado em escola pública, isso é muito legal, porque muitas vezes a gente olha para isso e fala, puxa, a gente precisa expandir a fronteira agrícola, né? A gente precisa de mais área para alimentar a população crescente, porque a gente precisa produzir mais alimento. E aí a gente vai ver que tem alternativas diferentes, né? E aí eu gosto muito de olhar para trás para olhar para frente, né? Então, vamos imaginar como vão ser os próximos 30 anos, olhando para os últimos 30 anos, principalmente focando em agricultura brasileira, que tem algumas particularidades que a gente vai falar. Brasil hoje, essa daqui é mais ou menos, tem uma pequena variação aqui, esse também está um pouquinho, já é de 2014 esse gráfico, mas eu acho ele muito visual. Se a gente botasse o Brasil num retângulo e fatiasse ele no uso de área, a gente ia ver isso, né? A gente ia ver que a gente ainda tem por volta de 66%, aí 60% da nossa área nativa preservada, uns 23, 24% realmente para pecuária extensiva, que a gente tem hoje, e entre 7 e 8% para cultivo, né? Aqui entra desde cultivo de eucalipto, soja até hortaliça, fruta, tá tudo aqui dentro de 7%. E 4% para a área urbana. Então eu acho muito legal essa visão, porque ela começa a mostrar que o Brasil, ele de alguma maneira ele consegue produzir muito e ele ainda preserva muito, né? Então como que a gente encontrou esse balanço? E aí eu acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Agriculturas diferentes e modelos, e paisagens agrícolas diferentes existem pelo mundo. Então aqui a gente está vendo uma cidade na Holanda. Não sei quanto vocês conseguem ver com a resolução do compartilhamento de tela, mas cada pontinho aqui que vocês estão vendo, cinza ou mais branco, é uma fazenda, e aqui você vê a porção de terra. São pequenas fazendas, lado a lado, né? Então, uma agricultura mais descentralizada. E uma coisa que chama muito atenção, né, nesse sistema produtivo, não por ser descentralizado, mas pela maneira como foi se instalando a paisagem agrícola na Europa no geral. Eu posso falar até no hemisfério norte. A gente não vê nenhuma área de reserva, zero. Não tem vegetação nativa aqui, né? Isso aqui é muito claro, para quem já teve a chance de visitar a Europa, às vezes é legal reparar, quando você tem agricultura, você tem zero vegetação nativa, né? Quando a gente vai para uma paisagem agrícola mais extensiva, como o cinturão do milho ali nos Estados Unidos, eu pego essa paisagem aqui de Kansas, eu acho extremamente didático também. A gente tem alguns quadrados e bolas, né? Isso que a gente está vendo aqui. Cada quadrado e cada bola é uma fazenda, né? Uma bola aqui é um pivô. Às vezes o mesmo agricultor tem 3, 4 pivôs desses, são pivôs de irrigação, então uma área mais seca. Eles têm um pivô, é um braço rotatório, assim, ele é fixo num ponto, né? E a outro ponto gira e ele irriga a área. Então esse é um pivô que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um pivô muito provavelmente de milho, né? Cada bolinha dessa daqui. Mesma coisa, o que você não vai ver aqui é uma mancha de floresta em lugar nenhum, né? E aí, graças ao nosso Código Florestal, a paisagem completamente diferente agrícola do Brasil, quando a gente vai para o coração produtivo de soja no Brasil, a gente vê uma paisagem dessa, né?
Uma paisagem dessa que tem grandes áreas e grandes produtores, você vê algumas grandes áreas aqui no meio, e pequenos produtores misturados, né? Então você vê algumas áreas menores. E mesmo quando você olha para o pequeno, para o grande produtor, você sempre vê as manchas de vegetação nativa. E elas são mais presentes, graças também ao nosso Código Florestal, né, nas margens de rios. Então, rios e lagos. Então é interessante ver como a gente já tem uma paisagem que foi se instalando em meio à vegetação nativa e hoje é responsabilidade do agricultor, vocês devem saber bem isso, mas 20% da área, no mínimo, o agricultor tem que preservar dentro da fazenda dele ou em outra unidade dentro do mesmo estado, né? Isso é por conta dele, não tem nenhum subsídio para isso. Se alguém entrar lá e roubar a sua madeira, né, devastar um pedaço da sua reserva, você ainda pode levar uma multa no final do dia. Então, acho legal o modelo que a gente tem, ele é completamente diferente do que a gente vê no resto do mundo. Tem outros gráficos, para quem quiser explorar gráficos de uso de área naquele Our World in Data, é fantástico. Tem vários gráficos que mostram como, comparado ao hemisfério norte, a gente dá uma aula sobre preservação e produtividade ao mesmo tempo. Então, vamos falar um pouco de produtividade, né? Então, como que a gente consegue cultivar só em 7, 8% da nossa área, e ainda assim alimentar uma boa parte do mundo, como vocês vão ver? Qual que é o segredo da nossa agricultura? O segredo, para mim, está aqui, né? A gente tem, esse é um gráfico mais confuso, mas o que vocês podem ver é a área aumentou nos últimos 30 anos, né, olhando para trás, aumentou 33% quando a gente olha para grãos. Quando a gente vai para produtividade em milhões de toneladas aqui, vocês estão vendo que ela aumentou quase 4 vezes, né, 386%. Então, por que a gente tem esse descolamento da produtividade, né, do total produzido versus a área, a expansão da área? Esse descolamento aqui, gente, é ciência e conhecimento aplicado na prática para a agricultura, tá? A gente viveu essa revolução tecnológica e tem muito de todo mundo, das universidades, da Embrapa, das Embrapas como um todo, da indústria, todo mundo aqui junto, do próprio governo com as regulamentações, para a gente conseguir aumentar a nossa produção e aplicar conhecimento e tecnologia no campo. Isso reduziu a pressão em cima da expansão da fronteira agrícola, tá? Então essa é muito a minha visão. Eu, como biólogo, vejo hoje que a agricultura tem um impacto gigantesco no meio ambiente, mas a gente minimiza ele com quanto mais tecnologia a gente colocar no sistema, tá? Tecnologia que faça sentido. Eu vou mostrar para vocês como as tecnologias fazem cada vez mais sentido para o agricultor. Outra imagem muito chocante, essa aqui, apesar de ser claramente feita no computador, né, essa não é um gráfico plantado, eu tive a experiência de ver nos Estados Unidos um gráfico plantado de barras, assim, foi muito legal, que mostrava exatamente a mesma coisa. Então, quanto que você precisa de área, de acordo com a evolução do manejo das tecnologias, aí estou falando de germoplasma, né, então olhando para a nossa semente, olhando para o que a gente tem vocês vão ver todas as tecnologias diferentes aqui, mas a parte química, digital, biotecnologia, tudo associado a germoplasma, manejo, a gente consegue ver que a gente vai adensando a área, então a gente não só está aproximando, aqui nesse caso é milho que a gente está olhando, a gente não está só aproximando os pés de milho, mas a gente também está garantindo que a gente está protegendo aquele potencial produtivo no final do dia. A gente está perdendo menos. Então, para você olhar na ponta, é o que o gráfico está mostrando. Desde 1940, do lado direito, qual era a área que você precisava, com um manejo bem rústico, com germoplasma rústico, sem os híbridos que a gente tem hoje, com todo o vigor híbrido que eles trazem para o mercado de milho. A gente vê ali quanto você precisava para produzir 250 quilos de grão na ponta, né? E aí, com o passar dos anos, essa área vai diminuindo, quer dizer que a gente precisa de cada vez menos área plantada para a gente produzir a mesma quantidade que a gente produzia antes. Então, acho que isso de novo, né, meu coração fala forte aqui, porque eu acho isso fantástico. Acho que, para mim, eu olho para o futuro e a gente fica pensando, o que mais, né? O que mais a gente pode fazer para produzir mais, precisando de menos área, né? Para conter mais e mais expansão da fronteira, porque a gente viu que a demanda não para de crescer, né? Então, essa demanda pressiona a fronteira e a tecnologia vem para segurar um pouco essa pressão, tá? Bom, durante as últimas décadas, então, a gente buscou aumentar a produtividade, como eu falei, através de tecnologia e conhecimento, né? E a gente chega, vou falar um pouquinho de agronegócio, para a gente também
entender um pouco melhor a figura hoje, mas não preciso falar do impacto para a balança comercial brasileira, né? Mas talvez a gente possa olhar para o que acontece com esse. Eu estou vendo que o Douglas entrou. Bom dia, Douglas, nosso próximo palestrante. Já de antemão, assista a palestra. O Douglas é uma inspiração de pessoa, sempre foi. Tá? O Douglas estava no mesmo laboratório que eu quando eu estava na iniciação, e ele sempre foi uma referência para mim. Ele estava no doutorado e a gente pode falar horas sobre isso. Quem sabe, Douglas, pós-pandemia, num próximo curso desses, a gente se encontra pessoalmente. Bom, então falando um pouquinho de soja aqui, qual que é o destino dessa soja, né? Porque uma pergunta que eu escuto muito é, puxa, mas o agronegócio, né? O agronegócio não visa alimentar. O agronegócio visa alimentar, sim, as pessoas, mas de uma maneira que a gente às vezes não percebe. Então, vamos olhar para a soja e o destino da soja, né? Então, para começar, 50% da soja que a gente planta, pós-colhida, ela já vai para exportação, né? Do que fica, boa parte vai ser industrializada, e industrializada que a gente vai ter, de novo, separando aqui, né, em farelo e óleo, muito vai ser exportado, né? Então, 48% do farelo ainda é exportado, né? Então, que dinâmica é essa que a gente vê no agronegócio, né? De plantio, colheita, pouco processamento e exportação. Por que isso acontece? Né? Vários fatores, e soja, acho que tem uma história muito fácil de contar por trás da soja, né? Para começar, a soja tem um altíssimo teor proteico, né? A soja do Brasil hoje tem em torno de 43, 45% da soja colhida do grão é proteína. Então, essa soja, no final do dia, ela vai alimentar animais ao redor do mundo. Boa parte da nossa soja é isso que ela vai fazer, tá? Principalmente porco. Se a gente olhar hoje para a nossa balança aqui comercial, nosso comércio exterior de soja, você vai ver que o Brasil é o maior exportador de soja hoje para a China. Tá? Então você vê essas faixinhas aqui estão realmente mostrando em porcentagem, você vê que o Brasil é disparado junto com os Estados Unidos, eles são os grandes exportadores de soja para a China. Então a China tem um sistema agrícola completamente diferente, muito descentralizado, e o governo chinês percebeu que a base proteica deles, eles têm um plano, cada 5 anos eles refazem o plano deles agrícola, e a base proteica da China, quando a gente olha para proteína animal, é porco. Então, a alimentação desse porco hoje, ela não vem da própria China. A China definiu que ela não ia cultivar soja para alimentar o porco, ela ia importar soja para alimentar o porco. Então, isso é super interessante porque a gente está olhando para a China, que não só tem um crescimento populacional, mas tem um crescimento de renda, né? Então a China foi, com o passar do tempo, tendo acesso a mais a diversificação de alimentos. Se você olhar para a China alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a China ela tinha uma alimentação, boa parte da China ainda muito baseada em arroz. A Ásia, no geral, hoje, ainda você encontra ilhas da Ásia, ilhas, não ilhas físicas, né, mas manchas na Ásia, que ainda estão, basicamente, aqui 70%, 80% da alimentação baseada em arroz. Né? Isso não era uma preferência pelo arroz, era realmente falta de acesso a alimento. Então, conforme a renda começa a subir nesses países que estão passando por uma expansão populacional e ainda uma aquisição maior hoje de renda, a gente começa a ver essa diversificação, né? E essa diversificação proteica, quando você busca fonte de proteína animal, você precisa buscar de alguma maneira a alimentação desse animal também, né? Então, nosso crescimento aqui e tecnificação em soja, e aumento de produtividade em soja, aumento de produção em soja, está completamente conectado com o aumento do acesso, aumento da população e aumento do acesso desses mercados asiáticos, principalmente a China, no nosso caso, para a soja. Milho é uma história diferente. A China já produz o próprio milho, a gente exporta milho para outros lugares. Então, tem algumas nuances quando a gente olha aqui para o agronegócio hoje, mas acho que esse era um ponto que eu queria trazer para vocês que eu acho muito legal. No final do dia, o Brasil, segundo a Embrapa, hoje é um país de 200 milhões de pessoas que alimenta 1,4 bilhões de pessoas por ano. Então a gente alimenta, e muitas vezes assim, como a gente viu nesse caso da soja, indiretamente, porque a gente alimenta o porco que no final do dia é consumido, mas é um pouco da nossa realidade que a gente vive hoje, tá? Então o Brasil tem um papel importantíssimo aqui quando a gente olha para o nosso mercado global. E falando um pouquinho de tecnologia, né? O que a gente tem, então, vamos trazer uns exemplos de tecnologia que eu acho muito interessante. Na verdade, o primeiro é de tecnologia, sim. O segundo envolve muita tecnologia também. Esse aqui é o sistema de plantio direto, né? Então, vocês estão vendo aqui o milho colhido, os restos culturais ficam no solo,
isso aqui foi muito, apesar de ter sido desenvolvido em algumas outras partes do mundo, Brasil é um exemplo para plantio direto, né? Então, quando você deixa os tratos culturais no solo, você não revolve o solo como era feito antigamente, você libera menos CO2, do CO2 capturado no solo, você expõe menos o solo à erosão, é tanta vantagem aqui que é difícil de contar. Você mantém matéria orgânica no solo, então o solo fica muito mais vivo, muito mais rico. Eu cheguei a conversar com um agricultor uma vez no sul, que ele falou que ele aplicava um reforço NPK, né? Então ele fertilizava o solo com reforço de adubo todo ano. A partir do momento que ele passa a adotar plantio direto, então manter os tratos culturais no solo, ele passou a adubar a cada 4 anos. É muito interessante ver esse tipo de tecnologia aplicada. E uma tecnologia que junta muita coisa, como eu disse, conhecimento, o maquinário mudou, né? Tem muita coisa aqui envolvida no processo para a gente conseguir chegar nesse ponto. Até o tipo de aplicação química que a gente usa aqui, que a gente chama de um burn down, né, que você faz uma aplicação antes de você secar esse resto cultural para você realmente cultivar. É muito interessante como isso é feito no sistema de rotação de cultura. Então, é uma tecnologia, tá? Que envolve várias outras tecnologias e conhecimento, como eu disse, Embrapa, universidades, indústria, todo mundo aqui junto para que isso funcione. A área hoje cultivada de commodities no Brasil, por volta de 80% hoje usa, principalmente quando você tem um relevo mais acentuado, plantio direto, porque evita muita erosão. A gente não vê tanta erosão como a gente via antigamente, que era uma coisa presente em livro didático, eu tenho a impressão que hoje deve estar sumindo, né? Erosão, assoreamento de rio, a gente não vê mais isso na paisagem agrícola brasileira, é muito mais raro, tá? Bom, a gente tem o tal do double cropping, né? O que a gente consegue fazer no Brasil? No começo na agricultura brasileira a gente não tinha isso, né? Mas a gente tem invernos mais amenos. Normalmente, esse inverno está bem, tá bem menos ameno, né, no Brasil. Mas a gente tem invernos mais amenos. Então, como a gente não tem neve, é, a gente consegue colocar duas culturas uma na sequência da outra. Quando você vai para o hemisfério norte, você tem uma grande safra, e aí você vai ter um período de inverno mais rigoroso, e você volta depois para outra safra. No Brasil, a gente consegue hoje plantar duas, em algumas regiões, três culturas na sequência. Então, você planta soja, colhe a soja, planta o milho na safrinha, e tem gente plantando no inverno trigo, né? E a gente aprendeu muito com isso, mas uma das coisas que você lembra do uso da área, né? Aqui a gente consegue manter aqui a nossa área e dobrar a produção no final de grãos total dentro daquela área. Vou avançar um pouquinho, porque isso tudo é graças ao clima, mas o clima também traz notícias ruins, né? E ainda mais com um sistema intensificado desse, algumas pragas, a pressão dessas pragas é muito intensa. Elas ficam o ano inteiro no campo ou nos arredores. Não são todas as pragas que pulam de uma cultura para outra, na verdade é exceção, algumas poucas pragas fazem isso, né? A maioria das pragas elas costumam ser bastante específicas para aquela cultura, mas algumas pragas pulam, né? Pragas e doenças, às vezes, elas podem ser cross-cultura. Então, como isso daqui já começa a mostrar um pouco do desafio do agricultor, né? O desafio que envolve clima, envolve pragas, envolve também plantas daninhas, né? Então, planta daninha que normalmente compete aqui com a sua cultura por recurso, por luz, por água, pelos próprios nutrientes do solo. Então, ela ainda atrapalha a colheita, tem vários pontos na planta daninha. A gente não tem uma competição no campo simples. O que a gente chama de mato competição aqui, ela costuma ser uma loucura no campo, né? Então, quando você tem uma planta daninha, é difícil você falar assim, tenho uma planta daninha no meu campo, né? Você tem várias diferentes. Então, você tem que pensar, dependendo do seu manejo, né? Do tamanho da sua área, como que você faz o controle dessas plantas daninhas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Bom, aí a gente gosta de colocar o agricultor no centro, né? A gente fala assim, põe o agricultor lá no meio, com as 40 decisões chaves, mais ou menos, que ele tem que tomar ali ao longo daquela safra, né? E todos os desafios que ele tem. Então, para manter o yield, né, a produtividade dele, ele tem que controlar inseto, ele tem que controlar as plantas daninhas, a saúde da planta, que a gente pode falar um pouquinho mais, mas a gente não controla a saúde da planta, né, como a gente controla, quando a gente tem uma doença no campo, normalmente o que você controla são os vetores, né, mais até do que a doença. Se for fúngica a origem da doença, você ainda tem maneiras de controlar, tá? Mas quando ela é bacteriana, normalmente você controla os vetores mais do que a doença em si. E a fertilidade. Então, o agricultor está olhando para tudo isso para proteger ali a produtividade dele. Lembra que está atrelado àquela sustentabilidade que a gente falou no final do dia, porque
Se a gente tiver um problema persistente de controle de inseto e a pressão, a demanda muito alta por alimento, a gente pode ter de uma pressão de novo na fronteira agrícola, né? Então, é aí que a gente está de novo, traz uma camada adicional, que são os produtos que a indústria traz, né? E a gente, como buyer, está envolvido em todos esses pontos, né? Desde o que a gente chama de crop protection, que é a nossa parte de químicos, a biotecnologia, que eu vou falar mais daqui para frente, parte de data science está ficando muito digital, a agricultura hoje, muito digital para o pequeno, médio e grande agricultor. Melhoramento convencional é core ainda. A gente, ano passado, a Bayer investiu 2 bilhões de euros na divisão de agricultura para pesquisa e desenvolvimento. A gente ainda gasta quase um terço disso dentro dos nossos times de melhoramento convencional, tá? É um investimento massivo para gerar novos cultivares adaptados. Por exemplo, quando a gente olha para o plantio direto, ou, desculpa, para aquele double crop, né, para a gente ter mais de uma cultura no mesmo ano, a gente precisou antecipar, nós e a indústria como um todo, antecipar a janela de plantio de soja, empurrar um pouquinho para frente e aumentar a precocidade do milho. Isso você faz com seleção, né? Então você precisa ter várias linhagens de milho para você gerar híbridos diferentes, para você testar tudo isso no campo, para você saber para aquela área qual é a precocidade, qual que é o ciclo de cada uma das suas. Fora a sanidade, fora os 500 marcadores que a gente tem que ter para doenças e para tudo. Então, melhoramento é muito importante aí. E a parte biológica, os biológicos vêm crescendo bastante, né? Bastante. A gente tem sentido isso e a gente faz parte dessa revolução. A gente tem trabalhado bastante com biológicos também. Mas tudo isso combinado é que é o pacote ali de serviço que o agricultor tem de ferramenta ali no fim do dia, né? Bom, aí falando um pouquinho de transgênico, entrando nas nossas biotecnologias, né? Esse aqui é uma foto histórica, né? Que a gente costuma usar em algumas apresentações. Esse é o primeiro ensaio de um OGM regulado, né, de um transgênico regulado em campo, aprovado pela CTN-Bio. Isso aí já tem, né, mais de 20 anos. Então, acho muito legal olhar uma foto dessa e ver onde a gente chegou hoje, né? Isso daqui é a última vez que a CropLife atualizou, acho que faz um mês, são as aprovações que a CTN-Bio tem para as liberações comerciais, né, de plantas, vacinas, os MGMs são os micro-organismos geneticamente modificados, medicamentos, animais. É, é impressionante ver o que aconteceu depois da lei de biossegurança. Se vocês quiserem falar mais de regulamentação, a gente pode falar, mas eu não quero gastar muito tempo com isso hoje. Mas aqui a gente vê ali, né, a partir de 2005, vocês veem a diversidade aumentando e o número de produtos aqui sendo aprovados aumentando constantemente, né? Ele vem, às vezes, assim, em ondas, mas a tendência é sempre deles irem subir. Então é muito legal ver isso. É importante. A CTN está comemorando 25 anos, então não sei se vocês estão acompanhando, o MCTI está promovendo vários debates com ex-presidentes da CTN-Bio, tudo no YouTube deles, vale muito a pena ver. Então a gente teve recentemente Walter Colli, Maria Sueli, o Paulo Barroso, que é o atual presidente da CTN-Bio, todos entrevistando alguns pesquisadores, tem muita gente boa, muita palestra interessante para quem é da área de biotecnologia, para ver biotecnologia aplicada tanto na área vegetal, animal, humana. Eu aprendi um monte esses dias com algumas das palestras que estão acontecendo, tá? Fica a dica aí. Então, a CTN-Bio é a agência regulatória que hoje, para o Brasil, ela é quem libera, é responsável por liberar e por, na verdade, ela traz toda a legislação, né, as normativas durante toda a fase experimental também, né, não só na liberação comercial. Então, ela é que regulamenta hoje o setor, tá? E é cross, a gente não vê isso com muita frequência ao redor do mundo. A gente costuma ter nos Estados Unidos agências regulatórias diferentes, isso é muito comum ao redor do mundo. Se você está falando de animal, é um processo, humano é outro processo, vacina, medicamento. Aqui a gente tem um processo, a gente tem a CTN-Bio, ela tem as normativas diferentes, mas é uma agência regulatória que cuida disso, tá? Podemos falar horas sobre a CTN-Bio se vocês quiserem. Mas é legal olhar, então, depois de 20 anos onde a gente chegou, né? Depois de 20 anos, há 25 anos de CTN-Bio, 20 anos das aprovações pós da lei de biossegurança, a gente vê que os OGMs, eles viram, de fato, uma regra no campo, né? Mais do que uma exceção. Então, quando a gente fala de ferramenta, tecnologia no campo, ajudar o agricultor a produzir o máximo possível dentro daquela área, né? Mitigar a expansão da fronteira agrícola, a gente vê algumas tecnologias permeando e se consolidando tanto como a transgenia.
faz a gente perguntar o que está por trás desse sucesso todo, né? O que está por trás dessa adoção tão alta? A gente olha hoje soja aí, os números são sempre gigantescos, né? 95%, 96% de adoção, milho também, adoções aí acima de 80%, 90%, é impressionante. Vou falar um pouco olhando para as nossas próprias liberações comerciais, né? E aí eu queria trazer um conceito para vocês aqui que a gente chama de single stack. Cada uma bolinha dessas aqui é uma liberação, é uma aprovação de um OGM perante a CTN-Bio, tá? Que essa aqui eu só estou olhando para a Bayer agora. E aí vocês estão vendo soja, milho, algodão, né? A soja são os verdinhos, o milho azulzinho, o algodão rosinha. Quando a gente olha para o que eu chamei, eu falei de single stack, né? Então o produto, o evento de transformação simples, e depois a gente tem isso combinado num produto, que a gente chama de produto combinado. Hoje a nova normativa da CTN-Bio, normativa 32 para liberação comercial, já chama de produto combinado. Então vou dar o exemplo de soja. Soja a gente tem aqui uma primeira liberação comercial em 2010, do que a gente chama de intacta. Essa tecnologia hoje está em 80% do campo plantado brasileiro de soja, tá? É impressionante a velocidade, ela está liberada desde 2010, mas a velocidade que a gente vê de adoção e a penetração rápida de mercado. Aí a gente tem uma outra parte ali, que é uma parte de proteção de insetos, que vem em 2017, e a gente combina essas duas num produto que é Intacta 2 Extend, que foi lançado esse ano. Então é legal como a gente vai trazendo novidades, combinando elas e gerando produtos. Então, a parte só proteção de inseto, ela não vai para o mercado sozinha, né? Mas juntas elas viram um produto. Quando a gente vai para milho, a gente tem exemplos parecidos, né? Então a gente tem a parte lá atrás do Yieldguard com o RR, que tinha tolerância a herbicida, que simplifica o manejo ali das plantas daninhas, né? Você usa, a gente chama de uma aplicação over the top, né? Então quando a cultura já está instalada no campo, você consegue fazer uma aplicação para controlar todas as plantas daninhas usando um herbicida de amplo espectro ali, que é o glifosato, né? Aí a gente traz lá na frente o que a gente chama de Core Multiworm 3, que é uma proteção para raiz, é super interessante, uma tecnologia de RNA de interferência para raiz. Uma tecnologia que visa facilitar o manejo para produção de semente, que é uma tecnologia super particular também, que a gente chama de RHS, Roundup Hybridization System. E a gente combina tudo isso num produto que é o VT Pro 4, que também está sendo lançado esse ano no Brasil. Então, você vê que são trabalhos aí que demoram décadas, né? Enquanto a gente vem desde o Discovery, trabalhando com essas tecnologias, descobrindo os genes, fazendo as transformações, as conversões, né, para trazer para os nossos germoplasmas, testar tudo isso em campo, entender o valor que isso vai ter para o agricultor, até levar para o agricultor, são caminhadas muito longas, né? E juntar tudo isso nos produtos que façam sentido, combinando ali o germoplasma, né? Então, a semente que faz sentido com todas as suas características, combinando com o que a gente tem de tecnologia que também faça sentido para o agricultor. Tá? Então aí está um pouco do segredo por trás desse sucesso todo. Eu volto para cá, então, acho que para a gente refletir de novo, né, sabendo que a biotecnologia, que ela entra hoje como uma ferramenta, dentre as N ferramentas que a gente falou aqui, né, então, como eu mencionei, a parte digital, a revolução que a gente tem em digital hoje é incrível, ela permite que a gente conheça melhor ali, metro a metro do nosso campo, e a gente consiga, por exemplo, trabalhar com densidades diferentes, dependendo de quanta matéria orgânica você tem naquela mancha de solo, com uma precisão incrível, assim. Então, isso permite que a gente, às vezes, eleve em 10% a produtividade daquela área, só trabalhando com uma taxa variável de plantio, quando a gente olha para milho, por exemplo, né? Então, tem várias tecnologias por trás desse nosso ganho de produtividade das últimas décadas, e que a nossa intenção aqui, como indústria, claro que todos os produtores estão na mesma página, é continuar aumentando a produtividade, né? Então, acho que esse é o geral que eu tinha para falar com vocês. Eu guardei alguns slides de backup, se vocês tiverem perguntas. Não entrei muito na parte de edição gênica, né? A gente pode falar um pouquinho de CRISPR, Cas, edição gênica, mas esse é um geral. Fico super à disposição para a gente bater um papo. Acho que a ideia é essa, apesar de vocês não estarem aqui, o Henrique vai fazer às vezes aí da plateia comigo, né? Ele abre a câmera aí, Henrique, a gente conversa para ficar mais quente aqui o nosso bate-papo. E aí eu queria ouvir de vocês perguntas quaisquer aqui. Podemos falar de carreira, podemos falar de edição gênica, falar mais de regulamentação, que eu posso falar de horas aqui com vocês de regulamentação. Então, vocês que mandam. Obrigado, Guilherme. E aí, muito interessante a palestra. Eu tenho perguntas, já quero abrir as perguntas fazendo a minha pergunta.
Eu tenho uma dúvida relacionada a como funciona, por exemplo, o processo de pesquisa, de introdução de um novo cultivar de elite, por exemplo. Existem iniciativas por parte da Bayer dentro do Brasil para produzir esse tipo de material? Ou ele é basicamente feito fora, na sede mesmo da própria empresa? Tá. A transformação mesmo, né, o evento de transformação, a gente gera fora, né, então a gente gera nos Estados Unidos hoje, a gente fica ali o nosso time de biotecnologia, a parte massiva do nosso time de biotecnologia. O que a gente tem aqui são os nossos early testes, né? Então, no começo, logo que a gente tem essas transformações, tem que entender qual construção funciona melhor, né? Porque a gente faz, às vezes, construções diferentes, transformações diferentes. Então, a gente traz um tanto desse material para já começar a testar aqui com as pragas do Brasil, às vezes em casa de vegetação. Então, a gente tem, quem sabe um dia a gente não organiza uma visita, né? Mas a gente tem ali em Santa Cruz do Palmeiras, a gente tem um insetário, a gente tem que trabalhar para manter essas pragas todas ali vivas, para a gente usar dentro de casos de vegetação, né, no ambiente controlado, testar ali as nossas opções todas que vêm dos Estados Unidos, ali, das transformações, para ver o que funciona melhor. E aí a gente tem toda a parte da introgressão, né? O melhoramento convencional, que a gente chama de breeding, e a biotecnologia, elas andam em paralelo um bom tempo. E aí tem uma hora que a gente junta as duas coisas. Juntar as duas coisas não é feita uma nova transformação, né? Então, para cada cultivar de elite, a gente faz uma transformação nova. O que a gente faz é cruzar, e aí a gente faz backcrossings com a nossa germoplasma de elite, né? A indústria toda faz isso, né? Então, fazer isso hoje, a gente faz no Brasil, essa parte toda, nossos germoplasmas de elite estão aqui, né, adaptados para o nosso clima, e aí a gente tem experiências fantásticas. A gente tem uma estação em Petrolina. Acabou de sair uma pessoa do meu time que foi para Petrolina para gerenciar toda essa parte de introgressão que a gente chama, né? Que é trazer o trait dessa variedade que está transformada ali, né? Que é a nossa transgênica, para dentro do nosso germoplasma de elite, e está em franca expansão Petrolina, muito por uma questão de clima. A gente consegue ter várias safras no ano lá, então a gente consegue fazer isso, essa introgressão, esses backcrossings, muito mais rápido. Ah, legal. Se você poderia explicar melhor um pouco para o pessoal que não tem muita afinidade com a área, o que seriam esses backcrosses? Claro. Então, backcrossing, isso assim, eu tenho a variedade que a gente transforma, né? Então, a transformação genética, eu imagino que vocês estejam todos confortáveis, mas a transformação, então, a variedade que, de fato, a gente fez o primeiro transgênico ali, ela é a variedade que está mais adaptada e a melhor para que a gente transforme, de fato. Não que seja melhor para o campo, tá? Então, certo. O que a gente tem ali, o breeding, né, o melhoramento convencional, trabalhando nas melhores variedades, para a gente ter as variedades de elite para o Brasil inteiro, que seja adaptado às realidades do produtor, porque isso é muito legal, a gente varia com o tempo, né? Se você olhar para a variedade de 30 anos atrás, o produtor não precisava do que ele precisa hoje, com relação à precocidade, doenças diferentes que surgem, então a gente tem que ficar antecipando aqui o tempo, né, para a gente ter variedades novas. Aí o que a gente faz realmente é pegar essa variedade transgênica, né, e aí a gente faz um cruzamento. E aí nesse cruzamento a gente usa marcadores ali para ver quem da F1 está carregando o gene que a gente queria que carregasse, né? Aí o que a gente faz com essa? Vamos dizer que eu tenho aqui, né, o pai, que não é OGM, mas é uma variedade que é elite para a gente, para o nosso germoplasma aqui para o Brasil, e eu tenho a mãe que vem com a transgenia. Quando eu cruzo os dois, eu vou ter uma F1 que metade dela ali, por uma questão, né, mendeliana, vai carregar o seu gene. O que você faz? Você pega quem você identifica que está carregando o gene e você faz o que a gente chama de backcrossing, é cruzar de novo com o pai. E aí você pega ali, você vai ter uma nova geração, você pega ela e cruza de novo com o pai. Você faz isso algumas vezes e usando marcadores você consegue ver qual é a pureza genética. Depois de algumas gerações cruzando com o pai, você traz o background genético ali 99% do pai, mas você traz aquele gene que foi inserido na mãe. Então é o mesmo, para fins regulatórios, é o mesmo evento de transformação, porque é o mesmo cassete, a mesma estrutura, né, que a gente tem ali promotores, genes terminadores que estão inseridos no mesmo lugar, então não é uma transformação nova, mas a gente consegue, através de cruzamento, colocar ela em um novo germoplasma, tá? Então, assim, mesmo que já exista ferramentas de engenharia genética que você consiga inserir algum gene de interesse, alguma coisa do tipo, numa cultivar, você necessariamente precisa passar pelo passo de backcrossing para poder inserir esse gene, por exemplo, naquela cultivar que
teoricamente, é elite para aquela região, porque acho que provavelmente o melhoramento ele foca um pouco nisso, né? Ele é regional nesse sentido? Ele então, é uma questão muito regional de novo, né, das características que o produtor quer. Então, todo ano a gente vai buscar germoplasmas novos, né? Então, variedades novas que produzam mais, e que tem as características que você precisa naquela região. Então, isso vai mudando com o tempo. Com os desafios agora com mudança climática, né, você tem que ver variedades, dependendo da região do país, que tolerem mais seca, o estresse, né, um estresse hídrico. Então, você tem características diferentes que você vai buscando ao longo do tempo. E como eu mencionei, às vezes surge uma nova doença, ou uma doença ganha importância naquela região determinada. Então, você precisa de germoplasma que tenha alguma resistência àquela doença ali nativa, mas que também esteja adaptado ali à precocidade que o agricultor está precisando, com mais produtividade. Então, são diversos marcadores, né, moleculares que a gente trabalha. A parte de melhoramento convencional é incrível também, né, para você conseguir esse germoplasma de elite. Tá? Ah, legal. Guilherme, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Vamos lá. A primeira é da Luciana Nakahara. Ela pergunta se o aumento da produtividade não significa diminuição da área cultivada. E sim ou não aumento? Ela não entendeu muito bem. Você poderia explicar para ela o que significaria o ganho em produtividade com redução do espaço? O ganho de produtividade não significa que a gente está reduzindo a área. A área reduziria com a produtividade aumentando se a demanda estivesse estável. Né? Como a demanda cresce, o aumento da produtividade ela ajuda a suprir essa demanda. Né? Sem a gente precisar, porque vamos dizer que a gente fixou, a gente não consegue mais melhorar a produtividade de jeito nenhum. A demanda dobrou. Como que você supra essa demanda? Você precisa dobrar a área, de alguma maneira. Né? Então, quando a gente consegue produzir mais, e aí, de novo, todas as tecnologias possíveis ali misturadas, para você produzir mais naquele espaço, quer dizer que a gente está conseguindo ajudar a suprir uma parte dessa demanda. Então, tudo depende de como que a demanda, eu não sei se está claro, Luciana, mas quanto que essa demanda está crescendo e quanto que aumenta a produtividade. Hoje, a produtividade não aumenta mais rápido do que a demanda aumenta, por isso que a gente ainda vê a expansão de fronteira agrícola, mas a gente tem um aumento expressivo, eu mostrei ali para vocês, né, a gente produz hoje 4 vezes mais com 30%, olhando para trás, né, nos últimos 30 anos, 30% de expansão de fronteira agrícola para grãos, mostra claramente ali que se a gente tivesse fixado, né, a nossa produtividade, para produzir 4 vezes mais, a gente teria que aumentar a área 400 vezes, né, teria que ter uma área de aquelas 386 que a gente viu de produção total, teria que ser baseado só no aumento diário, né, se a gente tivesse isso fixo. Então, como eu falei, muita pesquisa por trás, todo mundo envolvido aí nesse processo. Muito legal. E temos a pergunta do João Simão. Ele faz a seguinte pergunta: se tratando de carreira, você tem alguma dica para quem deseja seguir na área de biotecnologia vegetal? Legal. Puxa, depende muito, João, o que você está pensando, assim, né? Porque a gente vê de tudo hoje. A gente vê startups surgindo, a gente vê... como eu mencionei, tem muita coisa acontecendo na academia também. Se você quer falar um pouquinho de mundo corporativo, tem outras 500 dicas aqui que eu posso dar, né? Eu acho que depende um pouco do que você está querendo, que você vê aí para sua carreira dentro desse universo de biotecnologia vegetal, tá? Eu posso falar um pouco do corporativo. De novo, eu tenho visto muita startup mesmo surgindo, muita coisa interessante. Acho que o Brasil ainda engatinha, mas já tem algum apoio para isso hoje, né? Para as startups, tem as agtechs, tem um monte de coisa bacana aí para procurar. Eu ontem tive como startup que estava mostrando algumas coisas que eles estão fazendo, achei super interessante. Então, essa conversa startup indústria, né, mais consolidada, ela acontece bastante. Mas se você não for empreender, né, e se você não está pensando numa carreira acadêmica aí com biotecnologia vegetal, e olhando para o mundo corporativo, a primeira dica é coloca a cara para fora, né? Tipo, participa do processo seletivo que você conseguir, assim, porque não é na primeira tacada que você resolve. Você ganha experiência conforme você vai participando do processo. É impressionante como você ganha experiência mesmo. E você às vezes
tem que abrir um pouco a cabeça também do que exatamente você acha que vai acontecer, porque eu brincava disso, né? Eu trabalhava como o Henrique já mencionou, eu trabalhava com retrotransposon, né, em cana-de-açúcar, e aí você não pode esperar que alguém vai falar assim, puxa, eu tenho uma vaga aqui para alguém trabalhar com retrotransposon em cana-de-açúcar na Bayer, né, tipo, não é um para um. Então, às vezes, para eu chegar hoje e trabalhar, e meu trabalho hoje está muito... Bom, mesmo que dentro do regulatório, né, eu lidero o time de biotecnologia para o Brasil, regulatório, né, então está associado à biotecnologia, eu vivo isso, né, eu discuto análise de risco dos nossos OGMs, eu discuto aí com colegas aqui no Global, mas para trilhar esse caminho, que eu falei para vocês, eu comecei na TI, né, comecei na computação, então também recomendo que vocês abram um pouco esse horizonte, usa a sua carga, às vezes dá a impressão que você fala assim, puxa, eu saí do doutorado, fui fazer uma coisa nada a ver ali na computação, mas eu não joguei fora meu doutorado, todo o meu conhecimento vinha comigo ali, e por mais que hoje eu não fale de retrotransposons, eu tenho uma facilidade na hora que a gente está construindo um dossiê regulatório para falar da parte molecular, muito maior de quem não vivenciou tudo isso, né? Então, lembra que você vai trilhando um caminho que nem sempre ele é absolutamente linear, né? E você vai aprendendo e vai somando só nessa caminhada, e não deixe de correr risco de... Olha uma vaga que você acha assim... Olha para a vaga e fala assim, eu faria isso. Não olha muito para os requisitos. Fala, eu faria isso. Eu acho que eu faria isso. Se inscreve, participa do processo. Então, acho que essa é a dica. Essas dicas são muito interessantes, porque às vezes até eu mesmo me encontro nesse cenário de dúvidas sobre a área de atuação. Sim. Mas acho e é que muito você comum... falou é muito importante. É muito comum, Henrique, você vê assim, tem que ter uma graduação em biologia ou em engenharia. Você fala, gente, não tenho formação especificamente para essa vaga aqui, mas eu acho que eu consigo fazer isso e eu me vejo fazendo isso com gosto. Se inscreve. Hoje, e a indústria hoje está cada vez mais olhando para o perfil da pessoa e para o perfil da vaga, mais do que o conhecimento que você traz, porque é bem da verdade. Você aprende muita coisa na graduação, na pós-graduação, mas a hora que você sentar, eu brincava que quando eu sentei, né, saindo do doutorado e sentando numa vaga de analista, eu falei que eu era estagiário de luxo da área, assim, porque eu preciso aprender tudo, né? Não sei como mando um e-mail no Outlook, não sei como marco uma reunião, tem um monte de sigla que eu não entendo, então você precisa aprender tudo isso, né, de qualquer jeito. Então, vai com a cabeça aberta aí e se arrisca mesmo. O pior que vai acontecer é a pessoa falar, não, você não tem a qualificação para sua vaga. Não tem problema, tudo bem. Concordo. A gente tem uma pergunta do João Vitor Bariani. Ele pergunta, quais são as principais empresas hoje aqui no Brasil que trabalham com bioinformática no campo de melhoramento genético? Puxa, legal. Tem algum conhecimento? Legal. Eu acho que a gente só tem que separar, acho que uma coisa... Bioinformática hoje, eu acho que é mais quem está trabalhando, de fato. Se você pensar em bioinformática pura, né? Quem está desenvolvendo a OGM aqui no Brasil. Então, aí você volta para algumas startups e você volta, talvez, para as empresas mais locais. Uma dica talvez seja procurar alguém do CTC, né, o Centro de Tecnologia Canavieira, que eles estão desenvolvendo aqui, né, as variedades de cana geneticamente modificadas deles, já estão indo aí para o mercado com elas, então talvez seja um lugar para começar, né? Acho que eles desenvolvem bastante coisa aqui. E a outra coisa você mencionou melhoramento genético. Melhoramento, como eu falei, né, aquela parte de seleção, ela está cada vez mais... Gente, data science puro, né? A seleção, antigamente, era uma arte, né? Você selecionava, você olhava para o fenótipo e fazia o trabalho de olhar para o fenótipo lá no final e falar, essa daqui é mais interessante do que essa. Hoje você faz preditivo, você tem todos os seus QTLs, são digitais, ali você olha para os seus possíveis linhagens e fala, se eu colocar essa linhagem com essa linhagem, eu já imagino o que eu vou ter na ponta, né? Que marcadores vão estar presentes lá. Então, eu falei das resistências, da precocidade, a gente começa a fazer alguns assumptions vindo de data science. Então, às vezes, a mesma coisa, você sabe muito de bioinformática, mas às vezes, olha, quem sabe você não tem uma facilidade, né, mais ampla para trabalhar com informática no geral e pode associar todo o seu aprendizado aí com ciência e informática para algumas outras coisas. Essa área de melhoramento convencional, ela está muito digital e às vezes é muito difícil de achar gente no mercado que entenda de estatística, que saiba mexer bem aí com sistemas, né, e consiga se aprofundar. E quando eu falo de sistema, quando você entra na empresa, você vai ver que os sistemas são todos diferentes. Tudo que você usava antes,
na empresa tem uma versão proprietária, um sistema diferente que você nunca viu, então também é interessante como você tem que aprender muito quando você entra numa empresa, tá? Se esse for seu plano. Legal, legal. Tem uma pergunta que pega gancho nisso que você acabou de falar, que é da Luciana Nakahara. Ela fala assim: gostaria de saber mais sobre informações sobre o uso de data science nessa área, se você puder. Ela é bióloga e ela está estudando data science também. Fantástico. Puxa, a data science está crescendo para todo lado, né? Então a gente precisa cada vez mais. A gente fala muito internamente de transformação digital. O meu time, apesar de trabalhar hoje, né, com regulamentação, então se você olhar o que a gente faz ali, garantir o compliance, né, dos nossos estudos em campo, garantir que está todo mundo treinado, garantir... A gente mesmo participa muito ativamente da transformação digital dentro da empresa, né? Então tem muito processo. A gente tem projetos. Eu chuto que a gente tem uns 8 projetos hoje correndo de transformação digital, né? Que é uma coisa que você vai ver muito na indústria como um todo hoje. Então, pegando os processos que sempre foram feitos ali no papel e no e-mail e no Excel, e colocando o sistema por trás e simplificando a nossa vida, né? Para a gente trabalhar cada vez de maneira mais eficiente, inteligente aí. E data science como um todo, a área de melhoramento convencional, ela está respirando data science hoje. A gente tem as grandes iniciativas digitais das empresas, então vale a pena procurar um pouquinho de Climate Field View, que Climate é o nosso braço digital, Field View é todo o nosso sistema, nossa plataforma para levar essa digitalização para o campo. E aí eu falei ali, por exemplo, de taxa variável de plantio. Então a gente tem uma coisa que a gente chama de prescrição, né, que você passar para o agricultor a taxa, ele coloca ali no computador dele, no trator, e o trator vai plantar com a taxa variável, ele vai entender ali, nessa área do campo, eu aproximo um pouco mais, adenso mais as sementes, ou eu espaço mais. Pela maneira que o campo está, relevo, onde a água acumula, onde você tem mais ou menos matéria orgânica. Então, nossa, hoje é tanta ciência de dados para todo lado que fica até difícil de responder, Luciana, mas eu acho que é o momento certo aí para você aproximar. Se você tem essa intenção também de ir para o mundo corporativo, são skills aí hoje que são muito bem vistos para qualquer área, assim, né? Então, às vezes, é o que eu falei antes, não vai ser o data science puro que você faz hoje, mas a gente precisa de alguém com esses skills aqui para sentar e trabalhar mesmo dentro do regulatório, ou lá na Climate, ou lá nos times de melhoramento, tá? Legal, Guilherme. Obrigado pelas respostas. Tem uma pergunta da Giovana Pereira Correia. Temos ouvido falar muito em agrotóxicos na agricultura. É possível dizer que a biotecnologia pode ser uma alternativa ao uso de agrotóxico? Especialmente dos mais polêmicos, por exemplo, os clorados? Legal. Eu posso falar horas de agrotóxico com vocês também, né? Eu mencionei que durante a carreira eu fiquei 2 anos ali como gerente de assuntos científicos e falei muito de glifosato, falei muito para fora. E o que a gente vê, acho que é uma ótima pergunta, acho que a gente tem alguns pontos para a gente levar em consideração. Primeiro que clorados, organofosforados, eles estão cada vez mais restritos no mercado, né? É mais difícil a gente encontrá-los, mas os agrotóxicos em si, eles estão sendo ano a ano, né, substituídos por versões mais seguras, mais modernas, né, dessas moléculas novas sempre sendo pesquisadas, mas o que a gente tem quando a gente olha para a biotecnologia é um sim indireto. E eu vou te falar por quê. Quando a gente olha, por exemplo, vou usar os 2 exemplos que eu trouxe hoje, tá? Que são os mais comuns hoje. A gente vai ver a biotecnologia mudando um pouquinho para o futuro, quando a gente olha para a agricultura, mas tolerância a herbicida. A gente costuma ver muita gente falando, e erroneamente, né, que quando você traz uma tolerância a herbicida, você está estimulando o uso de agrotóxicos. E aí eu vou dar o exemplo que para mim é mais clássico, que é o do glifosato, né? Então, quando a gente traz as Roundup Ready, né, as primeiras variedades ali que eram tolerantes ao glifosato, você traz um mecanismo para o agricultor substituir 3 ou 4 aplicações de químicos diferentes por uma de glifosato, né? Então, o que o glifosato tinha de diferente? Ele é uma molécula de espectro muito amplo, né? Então, quando você traz uma tolerância, o agricultor, lembra que eu falei, a planta daninha não vem uma por vez, né? Ela não é educada, ela vem 3 ao mesmo tempo. Então, o agricultor tem que olhar para aquilo e falar, eu preciso aplicar um grupo químico que controle aquela planta daninha de folha larga, mas que não danifique a minha cultura. E aí, ao lado dessa, eu tenho uma de folha estreita. Normalmente é como ele se refere, eu vou aprendendo com os agrônomos, né? Eu sou biólogo, mas vou aprendendo. Folha estreita, folha larga é monocote de cote para eles. Então, agora eu preciso controlar esse outro grupo. Então, você começa a precisar de ferramentas químicas diferentes,
né, para controlar as plantas daninhas, sem prejudicar a sua própria cultura, né? Quando você traz uma tolerância a um herbicida, você consegue fazer uma vez a aplicação e controla, né, naquele momento, você controla todas as plantas daninhas, porque ele tem um espectro amplo, tá? Perfeito. Aí você fala, mas se eu pego o uso de glifosato ao longo dos anos, só aumentou. Gente, tem muita coisa por trás do só aumentou, né? A gente tem hoje 2 culturas, 3, como eu falei, né, plantadas no mesmo ano. É lógico, você não pode tirar isso Você tem que olhar por... A gente sempre fala, olha o quanto agrotóxico foi usado pelo total de grão colhido na ponta. Porque senão você está mascarando a realidade. O Brasil aplica mais por hectare. Sim, se você considerar ao longo do ano que os Estados Unidos, por exemplo, tem uma cultura, a gente rotaciona 3, você vai ter 3 vezes, pelo menos, ali a aplicação de um herbicida. E aí vamos olhar para o inseticida, né? Quando a gente olha para o lado do inseticida, diretamente hoje, né, os BTs, que a gente usa principalmente, eles trazem um benefício, sim, na redução da aplicação. Só que tem nuances, né? Primeiro, BT costuma ser praga específica, né? Então, você não vê um BT que é muito raro, que fala assim, controla 50 pragas. Controla as 3 ou 4 pragas-alvo, tá? Os BTs são bem específicos. Que, do ponto de vista de segurança, é fantástico, né? Que você pensa em organismos não alvo, é fantástico. O desafio aqui é que, quando você controla aquelas 3 ou 4 pragas-alvo, podem acontecer coisas diferentes. Então, primeiro que você tem que olhar que nem toda praga-alvo a gente consegue hoje controlar com o espectro que a gente tem de BT, né? Então, você vai, por exemplo, hoje a gente controla muito lepidóptera com BT. Majoritariamente. Quando você pega um bicudo, por exemplo, que é um percevejo, e dano de bicudo em algodão, a pressão é gigantesca, algodão, quando você olha, compara o uso de inseticida por cultura, algodão é mais alto. Assim, disparado. É impressionante. Enquanto você hoje reduziu, né? Quando entrou em Intacta, a gente reduziu aí de 4 para 1 ou 2 aplicações de inseticida na safra. Então, olha que legal. A Intacta traz uma redução do uso, né, da aplicação de inseticida na mesma safra. A gente tem 2 artefatos. A gente tem o lado lá, pragas que a gente não controla. Então, quando você olha para bicudo e algodão, o algodão tem 18, 20 aplicações por safra, né? Na média. É muito alto. Porque realmente é uma praga que é muito persistente e o dano dela é na maçã, que a gente chama, né, do algodão. Então, é dano direto. Não é dano foliar, que você tolera algum dano. Tá lá um bicudo, você está produzindo menos algodão. E lembra da demanda, né? Lembra o que você faz com a área se você não consegue aumentar ou proteger aquela produtividade. Então, assim, no final do dia, sim. E aí, a outra nuance, quando a gente olha para controlar praga-alvo com biotecnologia, é que você tem que tomar o cuidado. E sim, olha, se não reduzisse, não fazia sentido no bolso do agricultor, né? Se a gente vê hoje o BT aí espalhado em 90%, 80%, 90% da área cultivada, é que faz sentido porque ele está aplicando menos. Mas o que pode acontecer também, a gente vê isso acontecendo às vezes, é que às vezes aumentam pragas secundárias, elas começam a aproveitar que aquela praga primária não está lá, e elas começam a crescer de importância. Então, às vezes a gente vê um rebote, não quer dizer que chega no mesmo nível, né? Então, a gente olha para a BT, você já tem um inseticida lá 100% do tempo presente na planta, reduz as aplicações, mas a gente sempre pede que o agricultor faça um monitoramento para ver se tem alguma outra praga que está começando a crescer de importância ali e começando a trazer danos econômicos, né, que a gente chama, atinge níveis de dano econômico, porque às vezes ela está só ali presente, mas muito esparsamente, então não causa um dano econômico, e aí você costuma usar às vezes você precisa aumentar um pouco a aplicação. Você não vai chegar no nível que você tinha pré-BT, né? Então o BT ainda mantém ali mantém uma redução, sim, no final das contas. Então, acho que a resposta é sim, mas você vê que tem nuances, né? A gente tem que tomar muito cuidado para falar do assunto. Legal. Tem muita propriedade para falar sobre o assunto, realmente. Temos uma pergunta aqui do Kevin Zapelão. Ele pergunta: quais são os efeitos das mudanças climáticas no Brasil no que diz respeito à manifestação e o desenvolvimento de doenças em plantas? Puxa, pergunta fantástica, super complexa, né? Porque a gente está até hoje tentando entender de fato quais são os efeitos. A gente até brinca, né? Como o brasileiro consegue estar feliz que está nevando, né? Tipo, não é para nevar no Brasil. A galera botando selfie, fazendo boneco de neve, não é para nevar no Brasil, gente. Tem uma catástrofe ambiental acontecendo, a gente tem que reconhecer isso, né? Quando a gente olha para a mudança climática no campo, esse ano a gente está vendo, a gente vai ver muito agricultor quebrar, agricultor pequeno no sul do país, que recebeu 2 ou 3 geadas. A gente fala que a agricultura para quem é agricultor, é um jogo muito difícil, porque quando você ganha muito, mas quando você perde tudo.
né? Então, parece que você está sempre no all-in aqui. Quando a gente olha para a doença, a gente vê que ao longo dos anos as doenças vão mudando. E aí está muito relacionado, por exemplo, se você tem um perfil, né, pluviométrico de mais chuva no ano, a gente costuma ter, dependendo da época, a gente tem várias complexidades que agregam aí para o agricultor, né? Desde o manejo no campo, o agricultor fica muito ligado, porque se vai chover semana que vem, se eu tenho que fazer uma entrada de trator, eu tenho que entrar hoje, né? Tem que entrar agora, porque se chover, eu não posso entrar no campo, senão eu deformo todo o campo com o trator. Quando a gente olha para a doença, dependendo da época, você vai, por exemplo, ter você pode ter uma umidade mais alta que vai acarretar, por exemplo, em mais doenças fúngicas, né? Então, é super difícil da gente dosar no final do dia, e o Brasil é extremamente heterogêneo. Então, se é um ano em que a gente está tendo muita chuva ou muita geada no sul, é um ano que no sul da Bahia tá uma seca que nunca se viu igual, né? Então, o perfil de doenças também pode ir mudando. Lembra que algumas doenças são também dependem dos seus vetores, né? E aí o perfil desses vetores também muda. Às vezes as populações estão mais agressivas de cigarrinha porque está mais seco no norte e as doenças, e ali vão trazer molicutes, enfesamento no milho, enquanto a gente vai ter doenças fúngicas no sul. Então, e acho que mudanças climáticas, nesse caso, deixa tudo mais complexo. Até porque a gente não conseguiu entender exatamente para onde a gente está indo, né? Até onde isso vai chegar. Então é muito difícil você prever. E lembra que os nossos times de melhoramento que estão trabalhando aqui nessa questão das doenças, né? Nos genes nativos, eles têm que trabalhar com 10 anos de antecedência. Então está muito difícil de prever para onde a gente está indo daqui a 10 anos e que tipo de doença a gente vai ter no campo. Opa. Tem mais uma aí. Tem mais uma pergunta. Da Késia Dias. Ela faz a seguinte pergunta: há incentivos e investimentos na produção de biofertilizantes, né? Um pouco nessa temática. Legal. Eu não sei, Kézia, eu não sei falar muito sobre incentivos na área, tá? De biofertilizante. A gente tem, eu falei um pouquinho muito por cima, né, dos biológicos no geral, que eles estão crescendo, e aí biofertilizante, bioestimulante, a parte de bioproteção que eles fazem também, vem crescendo muito. A gente vê, inclusive, novas tecnologias chegando. Pela primeira vez a gente vê, inclusive, tecnologias aí de engenharia genética chegando. O mercado tá super quente, tá? Principalmente quando a gente olha para os microbiológicos. Mas é um mercado que a gente está vendo ainda se estruturando, ainda ganhando volume. A gente tem visto isso em N startups. As grandes empresas estão envolvidas. Hoje tem muito sourcing, a gente co-desenvolve muito, né? Então, muitas vezes a gente vê startups começando alguma coisa interessante, as grandes empresas online se associam, né, para ter aquele direito prioritário de compra lá na frente e tudo mais. Então, eu diria que é uma área que está esquentando muito, assim, está esquentando muito. Mas não sei falar muito de incentivo. Legal. A nossa próxima pergunta, só um instante. É nessa mesma linha. E o Fernando Garrido pergunta se existem investimentos na produção de bioinseticidas ou biodefensivos. Biodefensivo, bioinseticidas vai na mesma linha, tá? Então, o que a gente vê como indústria, sim, tá todo mundo mergulhando de cabeça. Então, a gente tem os nossos times de pesquisa internos e a gente também conta com apoios externos, tá? Então, a gente tem trabalhado com tecnologias que... a gente tem um time hoje que fica em West Sacramento, que trabalha nessa parte com Bayer, tá falando um pouquinho com Bayer, mas que trabalha nessa parte de micro-organismos para biodefensivos, biofertilizantes, bioestimulantes, tem tudo lá. E a gente também trabalha muito, eles fazem muito a ponte com algumas parceiras externas, tá? Muitas startups aí entrando no jogo hoje nessa área, prospectando variedades novas, cepas novas, é bem interessante. Quer dizer mais ou menos que tipo de linha de biodefensivos a Bayer tem entrado assim nesse... Olha,
eu acho que quando a gente olha para o mercado, quando é interessante que tudo isso no final do dia, depende de como a gente fizer, né? A gente tem que ver que legislação que a gente vai seguir. Mas quando a gente olha hoje, por exemplo, eu estou tentando lembrar, Bacillus firmus, eu acho, já é um produto que tem um espaço hoje no mercado, por exemplo. Ele vem sobre vários rótulos diferentes. Eu estou tentando lembrar o nome, como a gente vende ele comercialmente, eu não lembro agora. Mas ele tem características interessantes, né? Antifúngicas, antibactericida. Mas eu acho que a gente vai ver. É que eu não posso falar muito. Tem algumas coisas vindo bem interessantes, tá? Que ainda está muito incipiente. Então a gente tem passado alguns produtos, inclusive pelo nosso time, então que a gente já começa a ver hoje entrando, misturando, né, essa parte toda de biodefensivos com biotecnologia, mas ainda está tudo muito incipiente. Então a gente, daqui a uns anos, eu acho que a gente fala com mais propriedade. Normalmente eles entram muito em tratamento de semente, né? Então você faz ali um coating, protege a semente com aquele defensivo, e ele vai ter ali uma ação gradual ali durante a germinação, ele dá uma primeira proteção ali para a planta. Tá? Ah, legal, Guilherme. O que eu queria saber é o seguinte, se você poderia passar seu e-mail para o pessoal que tem mais dúvidas, porque está bombando lá no chat. Eu não estou conseguindo acompanhar todas elas. Eu achei que eu estava compartilhando a tela, mas não estou mais. Olha, é guilherme.cruz, com z, @bayer.com. Se vocês quiserem, até jogo aqui no chat. Então. Beleza. Se você puder jogar no chat. Não, aí sim. A gente vai para a nossa última pergunta. Acho que dá tempinho de responder ela. Que é a do João Vitor. Legal. Ele pergunta se existem técnicas para contornar o impacto negativo dos agrotóxicos no solo e no lençol freático. Com certeza. Eu acho que eu falei de uma grande técnica aqui, né? Que é a nossa de plantio direto. Por quê? Eu falei de redução. Quando você fala hoje solo, lençol freático, principalmente quando a gente pensa em corpo d'água, o plantio direto, como eu falei que a gente tem menos erosão, né? A gente evita aquele assoreamento que, assim como a gente leva, né, os nutrientes embora do solo, a gente acabava lavando o solo e levando os agrotóxicos aí de pré-plantio. A gente tem fases diferentes de aplicação, né? Mas o que eu posso dizer de agrotóxico e solo, lençol freático, é que vai depender muito da molécula, as características da molécula. As moléculas têm ficado cada vez mais inteligentes nesse sentido, da aplicação, das boas práticas de aplicação. Então mas tem muito material sobre boas práticas de aplicação. Trabalho direto aí com os agricultores para que sigam boas práticas, né, no momento de aplicação. Eu posso sempre dar o exemplo de glifosato. O glifosato, ele tem, porque é a molécula que eu mais conheço, tá? A molécula que eu mais trabalhei. Hoje a Bayer tem um portfólio gigantesco de químico, mas eu não sou muito familiarizado com todos eles. Mas o glifosato, por exemplo, ele tem um percolamento de solo muito baixo. O glifosato, ele liga muito rápido com argila, né? Então, quando a gente vê uma aplicação de glifosato, por exemplo, ele costuma ficar na camada superior do solo. Ele não percola, né? Ele liga muito rapidamente na argila. A gente está falando de 7 a 10 centímetros. Lógico que depende de quão argiloso é o solo, né? Mas a gente também não costuma ver cultivo em solo 100% arenoso, né? Então, como você considera que o Brasil tem um bom perfil de solo com relação à argila, ele percola muito pouco. E quando ele vai para corpo d'água, então lembra sempre que corpo d'água, você tem lá por lei, né? Você tem uma distância do corpo d'água, não só pela aplicação, mas você tem por causa da proteção, né? De manancial, corpo d'água em geral, rio, pelo Código Florestal. Então você nunca vai estar aplicando do lado, você pode ter uma deriva, né, quando a gente usa, e mesmo para deriva hoje, gente, a tecnologia de aplicação é impressionante, assim, o bico do aplicador, né, na barra, quando a gente está falando de um trator aplicando, o bico, a posição, o ângulo do cone de aplicação, a pressão na bomba, tem muita técnica para você diminuir a deriva. Pensa que se está chegando num rio, o agricultor está perdendo dinheiro. Então, todo o interesse dele é que a aplicação fique ali onde tem que estar, né? Hoje a gente está vendo uma revolução de maquinário. Se eu pudesse apostar em uma coisa, nos próximos 10 anos, a gente vai ver uma mudança em como a gente está vendo as aplicações sendo feitas hoje. A China hoje está explodindo a aplicação com drone.
explodindo, e aí você consegue com drone e aplicar onde você precisa, né? Você não precisa. E cada vez menos a gente está vendo aquela aplicação total, né? Então tem muito químico hoje que a gente já está vendo. Tem vídeos na internet que você vai ver os bicos, né? Uma barra pode ter ali 10, 12 bicos de aspersão, cada braço, né, do trator, ele vai com aqueles 2 braços abertos. Você vê alguns com ajuda de câmera hoje desligando os bicos quando não tem, por exemplo, uma planta daninha, está aplicando um herbicida, e quando começa a chegar perto, ele começa a ligar os bicos para aplicar só ali onde precisa. Então, assim, técnicas N existem, tá, hoje, e elas estão sendo cada vez mais aplicadas. Mas, no geral, a gente não tem... É difícil a gente encontrar alguma coisa hoje que traga um impacto aí de ambiental grave, tá? Os agrotóxicos, eles estão hoje sendo cada vez mais bem aplicados e eles são cada vez mais seguros. E tem essa coisa, né? Acho que a Revolução 4.0 não chegou só na indústria, né? Também está na agricultura, e aí você consegue ver a aplicação desde o desenvolvimento de cultivar até o manejo das áreas agricultáveis, né? E a gente teve uma consolidação grande de indústria, né? A indústria tinha cada parte trabalhando sozinha, né? Então a gente trazia semente, outra empresa trazia o químico, outra empresa trazia, e a gente está vendo hoje todo mundo se agrupando em serviço, né? Porque o agricultor era difícil, né? Você tem que lidar com um monte de gente diferente ali, no final do dia a gente começa a trazer mais serviço, né? Traz tudo isso junto. Muito bacana mesmo. Guilherme, muito obrigado pela conversa, pela exposição das ideias. Eu gostaria de fechar só com uma última pergunta da Catarina Lopes, porque ela leva muito à frente do que a gente tem como proposta aqui no nosso curso. E ela faz a seguinte pergunta: quais são as dicas que você daria para os acadêmicos da graduação que gostariam de fazer pesquisa nessa área? E o que se tem como referência entre instituições e empresas? Perfeito. Bom, acho que dicas, um pouco das que eu já dei, né? Então, a primeira dica, se você está pensando realmente colocar a cara para fora, se você quer ir para uma instituição, para uma empresa, aprende sobre ela, né? Começa a participar de processo seletivo, vai de cabeça aberta, de novo, né? Eu já falei isso, mas não pensa que alguém vai te contratar para fazer exatamente o que você faz na academia, né? Mas pense que você está levando seu conhecimento e vai agregar outros conhecimentos, e você pode estar direto ou indiretamente ligado com ciência. Se você quiser estar mais ligado na ciência, ainda mais a gente olhando aqui para a biotecnologia hoje, muita coisa acontece fora, e se você quiser ainda fazer alguma coisa dentro do Brasil, hoje o caminho talvez esteja nas startups e nas empresas brasileiras que estão desenvolvendo, elas estão aumentando, tá? A gente tem biotecnologia na parte já de micro-organismos muito mais desenvolvida no Brasil, vacina crescendo, então talvez, eu sei que tem muita gente que é apaixonado como eu, né, pela área vegetal, mas também abrir o leque, às vezes, e enxergar o que mais está acontecendo com biotecnologia, que tem muita coisa acontecendo com biotecnologia na indústria hoje. Legal, Guilherme. Mais uma vez, muito obrigado pela apresentação, pela conversa. Pessoal, quem tiver dúvidas que não foram sanadas durante a nossa conversa, fiquem tranquilos, podem enviar e-mail para o Guilherme, ele disponibilizou aqui na nossa tela. Eu acho que é isso pela primeira palestra do horário da manhã. Em nome de toda a equipe, agradeço mais uma vez, Guilherme. Foi muito bom saber um pouco mais sobre o que tem sido feito dentro da indústria, das empresas do ramo do agronegócio. Legal, não, eu agradeço super a organização pelo convite, fiquem à vontade para mandar mais perguntas, e preste atenção na palestra do Douglas aí, que eu tenho certeza que vai ser ótimo. E obrigado pelas perguntas, pessoal. Legal.